Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco diferente, que é duas guitarras. E a banda com duas guitarras, como trabalhar, referências e tal. E esse assunto foi puxado pela recente passagem, né, pelo recente falecimento do Tom Verlaine, guitarrista, vocalista, compositor do Television. E o grande trabalho do Television, em termos de guitarra, eu acho que o que eles têm mais diferente é o trabalho de duas guitarras. Assim como outras bandas, como AC/DC, onde tem uma divisão clara entre solo e base, ou Rolling Stones, onde tem uma divisão um pouco mais orgânica, e o Television, acho que tem um trabalho que chega a ser difícil saber quem está tocando o quê. Eu estou há anos ouvindo e agora eu estou começando a discernir, talvez seja fulano, deve ser Beltrano. Mas eu acho muito bacana esse tipo de trabalho, eu adoro tocar com duas guitarras, e aí a gente resolveu chamar, né, um amigo do nosso, eu não sei se já repararam aqui, não, sério, ele tem uma banda, talvez alguns de vocês conheçam, e o guitarrista Luiz Caetano, parceiro do Sérgio na Black Circle, está aqui com a gente, aceitou o convite para falar sobre isso. E eles tocam, né, tem um material autoral da Black Circle, tocam Pearl Jam, que é outra banda com dois guitarristas, que eu acho que não dá para imaginar só com um deles, né? E eu acho bacana esse trabalho, quando você não pode tirar um, não é o cara só do solo, é uma coisa um pouco diferente, é um trabalho das duas, a soma das partes é maior, né? Sim. O resultado da soma é maior, enfim, eu não sei, tipo assim, coloca aqui embaixo isso aqui, não. Como você falou, tem bandas em que as duas guitarras elas são muito diferentes, né? Sim. Um faz um papel, o outro faz o outro papel, né? E tem outras bandas em que isso já é, né, mais difícil de você... É mais difícil discernir quem tá fazendo o quê, qual o papel específico. Né? Exatamente. E é engraçado porque no imaginário das pessoas, as pessoas sempre perguntam, por exemplo, pra gente, quem é o guitarrista solo e quem é o guitarrista base. É uma coisa que ainda existe na cabeça das pessoas. Existe, né? na cabeça das base pessoas. ou solo. Como se tivesse uma escola, né? Vou fazer solo, vou fazer base. Exatamente. Então assim, pelo menos no nosso caso aqui específico, a gente sempre achou mais legal, né? Em que isso não fosse uma coisa dura, né? Então, assim, os dois fazem solo e os dois fazem base. E essa é a resposta que a gente sempre dá para as pessoas quando as pessoas falam, né? Tipo, aí, quem faz guitarra, quem faz base, quem faz solo? Os dois. Uma dúvida. Vocês sempre fazem no Black Circle o papel do Stone Gossard e do... Não. Vocês trocam? Não, é fluido. É fluido. A gente meio que decide na hora, assim. Quem vai fazer que parte daquela música. Às vezes um gostou mais, fala, galera, obrigado pelo convite. Às vezes um gostou mais de um arranjo, fala, pô, gostei disso aqui e tal, deixa eu pegar essa parte. E a gente vai trocando numa dessa. Maneiro. Meio que se identifica, né? Mais uma coisa com a outra. Porque torna nosso processo mais vivo, mais fluido. Uhum. Obriga, no bom sentido da palavra, a gente a estar ligado no que está acontecendo. Interessante. Você não fica preguiçoso tirando só aqueles riffs daquele cada... Entendeu? Não, e tem o seguinte também, como no trabalho do tributo a gente sempre fez questão de imprimir as nossas personalidades musicais, assim, a gente não toca imitando, né, o Mike, nem o Stone, tanto... É uma interpretação. Uma interpretação, a gente não imita timbre, não usa a mesma coisa, não usa a mesma guitarra, assim, não tem isso, assim, a gente toca aquele repertório, e aí, obviamente, a gente decide o que do original a gente vai tentar preservar e reproduzir uma certa dinâmica, mas tem muita coisa que a gente abandona o original e vai para o nosso, né? E aí, nesse processo, eu acho que buscar no original o que a gente se identifica mais dentro do arranjo ajuda a cada um levar mais pro seu lado o que tem de bom naquele repertório, saca? Então, tipo assim, se a minha onda pra aquela música é uma onda que, sei lá, que privilegia mais os bends, as coisas que eu curto mais fazer, ou os timbres que eu curto mais, os efeitos que eu curto mais, aí a gente já meio que nem precisa falar, a gente já fala, isso aí natural, vai ficar contigo. né? Com o tempo a gente já aprendeu a separar instintivamente as partes. Exatamente. E aí também de tempos em tempos a gente também já fez trocas, assim, a gente já teve solos que um fazia que depois a gente passou pro outro e vice-versa, até quando a gente cansa um pouco de ficar repetindo a mesma coisa toda noite, né, durante muito tempo, durante anos e tal, aí a gente foi lá e trocou alguns solos e aí assim dá uma energia nova, né, porque muda a abordagem, né, muda quem tá tocando, né. E quando vocês estão trabalhando, por exemplo, numa gravação no Black Circle e tal, eu imagino que o processo, vocês já definam isso no processo de pré-produção, vocês ensaiam, ou discutem, nossa música tem... Eu tô fazendo riff, então automaticamente você vai fazer o solo. Cara, acho que é tudo na hora, assim, né? Porque muita coisa a gente cria na hora dentro do estúdio, a gente chega no estúdio com uma ideia
muito primitiva e a gente desenvolve junto. Então, acaba sendo uma coisa de decisão momentânea mesmo. Tipo, ó, às vezes a gente tá só experimentando e alguma coisa que ele fez ali, eu falei, opa, faz aquilo ali de novo. Alguma coisa tica um negócio no meu cérebro e a partir daí a gente cria a conversa dos dois instrumentos. Entendi. E já teve coisas que foram feitas por um de nós que acabou se tornando a parte da guitarra do outro. Tá ligado? Ah, legal. Eu não sei se eu consigo lembrar de algum exemplo, de alguma música, não sei se tu lembra, mas eu acho que tem alguma coisa com certeza já aconteceu que foi ou ele que fez e acabou ficando na minha parte da guitarra, ou o contrário, uma coisa que eu criei e que acabou ficando na parte dele da guitarra no final do processo, né? E aí, obviamente, a coisa muda um pouco, vai sendo interpretada meio que por cada um, né? Saquei. Eu lembro, você falou isso de criar no estúdio e às vezes trocar ideia, eu me lembrei do Mastodon. Porque o Mastodon tem um processo engraçado, né, cara? Mas tem é a uma música ótima que é referência, de do Brent, né? E a música, como é que é o nome do outro guitarrista? Simples. Bill. Obrigado. Bill Posso ver agora. É. O Bill Keller. Os dois tocam muito bem. Só que algumas músicas, pelo menos, me corrija se eu estiver errado na entrevista com eles falando, tem música que um compõe um riff e grava tudo e faz tudo. É ele que faz a música, é ele que fez as guitarras. Na outra música, é o Bill que faz. Ao vivo, eles dividem quem vai fazer o quê. Normalmente o solo fica com quem gravou. Brent, E o Brent acaba sendo o cara mais solo. Ele é um pouco mais virtuoso, esse termo hoje em dia é engraçado. Mas ele é um cara que toca pra cacete. Enquanto o Bill tem mais aquela tradição da guitarra Ele é o cara das texturas e o Bill é o cara da construção. Construção civil. Concreto ali. Mas eu acho que isso, por exemplo, no nosso caso em específico, né, também existe assim uma noção do que funciona pra música, porque a gente não tá fazendo... Acho que até no caso do Mastodon tem uma característica assim, de como é uma banda de metal, né, ainda que seja um metal experimental e tal, se espera, né, que você ouça guitarras fritando o tempo todo, né? Verdade. No nosso som, já não é uma coisa que é uma regra. Então, por exemplo, há músicas nossas que não tem solo, né? Sim. Então, tem riffs, tem coisas ali... Eu falei sim, mas eu tô criticando você internamente, que absurdo. Não, tem muita guitarra. Tem muita guitarra em todas as músicas. Mas que isso, cara? Tem muita guitarra em todas as músicas, mas tem música que não tem um solo, um momento de solo, né, e tudo mais. Várias bandas grunge são assim também. O Soundgarden era assim, enfim, né? Pra ter um momento de solo, não é toda música que tem, né? Mas no Mastodon você ainda espera mais isso. Então, assim, tem mais, vamos dizer assim, espaço para as vaidades individuais de cada um. Porque tem solo em quase todas as músicas. Todas as músicas. Se não tem solo, tem uma guitarra solando ali no fundo ali. Tem as músicas que fica só... O cara tá solando ali. Rola uma textura aqui. Uma textura... Funciona tá atento pra... Não é o solo na cara, mas é uma guitarra... Pro cara que tá fazendo uma guitarra solo. Só que ele tá no nosso caso, a gente joga pra música, né? Joga pro... O time, o objetivo é fazer o gol. É a composição. Eu acho que esse tipo de coisa é uma regra meio óbvia, né? Legal falar, você tem que jogar pro time. Mas a questão do... Quando você tem duas guitarras, isso chama muito mais atenção. Porque o cara, como sola no lugar errado, quer forçar um solo numa música quando não tá cabendo. Quando você tem duas guitarras, fica muito mais evidente. Porque você já tem o espectro de frequências ali, né? Tá ali todo mundo próximo, então vai chocar ainda mais, vai chamar mais atenção. Cara, solo podia não ter sido um solo. Essa música podia ter ficado só com tema, ou ter sido só uma textura, uma base mesmo. Sim. Eu acho mais atenção. Tem músicas da Black Circle que eu não toco guitarra, por exemplo, que eu toco violão. Tem duas delas que não tem... isso também. Tem duas delas que não tem nenhuma guitarra minha tocada, só violão, todas as guitarras são dele. Então, é isso, cara. Acho que tem o... Eu acho que se tem a divisão, né? Aí eu tô falando assim, minha opinião pessoal em relação ao nosso trabalho, que é, né, enfim, que é a nossa referência. Não tô falando que isso é uma regra pra todo mundo. Sim, cada um acha seu jeito na sua banda. Assim, eu acho que a divisão base-solo... ela é ruim nesse sentido, porque ela pressupõe que vai ter solo, tá ligado? Então, tipo assim, aí é isso, aí vai chegar um momento em que assim, então, beleza, o cara sabe que ele tá ali fazendo um papel de guitarra solo, ele vai ficar tentando enfiar solo, tipo, onde não precisa. Eu acho legal, por exemplo, nos Stones, que tem diversas formações, são diferentes, mas a formação que tá durando, né, todo mundo cresceu vendo, que tá vivo agora, provavelmente. Que já deve ter uns quase 40 anos. Já tem uns quase 40 anos, então, literalmente, desde que eu nasci, essa formação é o Ron Wood, né, o Keith Richards, que o Keith Richards não gosta de fazer solo, exatamente, ele fala, não. E o Ron Wood, teoricamente, é o guitarrista solo, só que a maior parte do tempo, o que tá rolando ali é uma comunicação dos dois instrumentos. Poucas músicas têm um solo, o Ron Wood vai pra frente e faz um solo, né? Isso teve mais quando foi o... Quando foi o Mickey...
Mick Taylor, né? Mick Taylor, muito obrigado. Isso. Corta bem rápido pra falar que a gente sabe todos os nomes de quais são. Super memória. Super memória. Sim, o Mick Taylor, ele é... Porque o Mick Taylor, se você escutar pro padrão do que a gente tá acostumado com os Stones, todo mundo fala, os Stones não é tão virtuoso, não sei o que. Bicho, deixando a discussão, que eu acho isso meio idiotice, de lado, o Mick Taylor é um cara, um guitarrista, dois guitarristas, sacou? Sim. Você ouve 4 compassos dele e você fala, cara, quem é esse cara? Porque ele toca muito, é um cara fluente pra caramba. E mesmo assim, ele tava fazendo, às vezes, no meio da base, ele fazia um preenchimento e voltava, né? Não é aquele momento do solo. Que em algum momento, acho que isso foi mais na década de 80, começou aquele negócio. Não, agora, atenção, solo de guitarra. Holofote, lycra, cabelo com permanente. Sim. E tem virada de bateria pra chamar. É um momento da música. A música tá lá, maior show da Xuxa, a musiquinha, o solo de guitarra tem que ter. Toca a harmonia e tem que ter o solo. Tem que ter. Inclusive, eu falei show da Xuxa, mas é a música do show da Xuxa, música pop, o sertanejo, o gospel, tudo dessa geração assim. Tudo. Tem 80, os temas 90, de filme, de programa de televisão, tudo tinha guitarra solo. Exatamente. E aí ficou muito isso, cara. Mas na verdade isso é uma exceção na história da guitarra. Se você pegar lá o início do rock and roll, né? Você pega o Scotty Moore com Elvis Presley, tem um solinho ali, os solos são irados, são compostos, mas são parte do arranjo da música, tem todo um encadeamento muito natural. Eles ali, não se destacam tanto. Não se destacam tanto. É parte da banda. E aí é interessante, porque como guitarrista você tem que fazer solo. Não tem essa opção que no punk surgiu, eu não quero fazer solo. Apesar de que eu gosto muito de solos do Sex Pistols, por exemplo, eu acho irado, que é Chuck Berry tocado 3 vezes mais alto, 3 vezes mais rápido. Sim, mas é legal. Mas eu gosto pra caramba. Então, o New York Dolls tem solos irados também, mas não são solos marcantes tipo Jimmy Page, né? É uma outra linguagem, voltando pro Chuck Berry, voltando pro... Não, e eu acho também que, por exemplo, porque essa fase do Guitar Hero, né, ela com certeza, dos anos 80, ela com certeza teve muita influência ali do Van Halen, enfim, dos caras que fizeram a Foi uma galera que veio depois do Hendrix, né? Depois do Hendrix, a expectativa do que o guitarrista deveria fazer mudou muito. Mas se você escutar o Hendrix, você vai ver que ele é um cara que, por exemplo, transitava entre solo e base com a maior fluidez do mundo. É natural. Óbvio que tinha uns momentos lá, tipo, pô, ligou o fuzz, o Univibe, uma barulheira, uma loucura, mas era exceção, inclusive era mais ao vivo. Era mais ao vivo, Os discos dele, as músicas têm 3 minutos. Little Wing é a menor música do mundo, né? Que eu acho que não chega a 3 minutos. 2 e verdade. Pouco, que eu fico assim, meu Deus, essa música devia ter 15 minutos. Aí vai do mentira e faz uma música de 15 minutos. Mas enfim. Mas é isso, cara. Essa transição, assim, essa fluidez, né, do que é solo e do que é base, ela se perdeu aí nos anos 80 por causa dessa estética toda, né? Sei lá, até não precisa ir até os anos 80. Que, aliás, o Van Halen tinha essa fluidez. Tinha, total. Muito. O Van Halen saía da base, ele gravava os solos ao vivo, né? Você viu a entrevista com o Ted Templeman, o produtor, e ele falava, não, é um take, base e solo, e depois, se fosse o caso, ele complementava. Mas o take da base é o take do solo. Ele emenda, e você vê que ele aumenta o volume da guitarra, o Echoplex, não é o Echoplex, o Univox, né? O eco que ele usava, tava no input do amp saturando, e aí vem mais eco que comprime, a gente já falou isso sobre quão revolucionário é isso. É maravilhoso. E assim, é engraçado que eu não sabia disso, mas na minha cabeça eu sempre nunca gostei daquele negócio, desde moleque. Que aí, moleque, todo mundo tem a pedaleira, né? Aí eu quero fazer som de base e o som de solo. E aquilo sempre me incomodou. Quando você pisa e muda completamente o timbre. Aquilo ali me dá um nervoso. E não tem ligação, Não tem ligação, sacou? E aí você vai ver o Page aumentava o volume, Van Halen aumentava o volume, o Steve Ray Vaughan às vezes pisava em mais um Tube Screamer. É sutil, é alguma coisa, algum detalhe, só pra fazer um destaque ali. Só pra empurrar. Né? Só pra empurrar, que eu acho super legal. O pessoal fala, toco direto no amp. Pô, é legal você ter um boost, né? É bacana. É claro, pra tocar rock principalmente. Porque especialmente uma banda com 2 guitarras, que aliás nos levam, a gente tá viajando vários assuntos que estão surgindo. Mas tá tudo dentro. Mas que é uma questão muito importante que o guitarrista solo, numa definição mais classicona, ele já tinha um time mais distorcido, mais sujo, né? O Steve Vai no Whitesnake, quando ele assume lá, ele é o guitarrista solo, né? Sim. Ele entra ali, o Vandenberg tá ali, ele faz solos ao vivo, mas é o cara mais da base. Que loucura, uma banda com esses dois, mas tudo bem, né? Pois ela existiu por pouco tempo. Apesar de que eu não gosto tanto do Whitesnake com essa formação. Não gosta? Nossa, eu acho muito foda. O disco é animal. Sleep of the Tongue é animal. Aliás, pode essa é a sessão dos comentários, vocês podem se matar aí. Bota aqui Você gosta aqui embaixo. Porque assim, o Sleep of the Tongue é um descasso. Só que eu gosto do Whitesnake setentista. Não, legal. Eu gosto também. Eu gosto também. Eu acho que é ali que tem essa coisa que parece, sei lá, um
um híbrido de Deep Purple com Rolling Stones, sabe? É Sim, mais sim. blues e É menos... mais blues. Menos Menos anos vibe, 80. Menos anos 80. é. Só que o Whitesnake, o Sleep at the Tongue tem alguns clássicos maravilhosos e tem o Steve Vai na guitarra. Eu gosto de tudo que o Steve Vai fez, mesmo aquilo que é ruim. Mesmo que eu não gosto, eu gosto, porque o Steve Vai... O Steve Vai merece ser enaltecido em qualquer momento. É. Cara, a galera fala, pô, você gosta de Steve Vai, você toca com uma Gretchen, você usa fã... Cara, eu adoro o Steve Sim. Vai, você não tem noção. É. É. Foi por isso daqui que eu não comprei uma calça de oncinha, mas meio banhos. Ainda é Foi tempo. por muito... Ainda tem tempo, ainda tem... Não, tem não, cara. Pô, não tem mais não. Mas eu adoro o Steve Vai, eu adoro essa onda, mas enfim, nesse tipo de caso, você já tem uma definição de timbre meio que já do início. Uhum. Em bandas onde vocês estão brincando, quando tá rolando esse interplay, né? Eu traduzi interplay como brincando, é interação, né, entre os instrumentos, você acaba, na hora do solo, você tem que se destacar. Né? Eu acho que tem gente que vai aumentar o volume da guitarra, tem gente que vai pisar o pedal. Como é que vocês lidam na situação? Ao estúdio eu sei que é outra realidade, né? Você já pega outra guitarra pro solo, né? Mas ao vivo, como é que vocês fazem? Tanto com material autoral do Black Circle quanto o cover do Pearl Jam. Vocês têm um pedal que vocês usam só pro solo? Sim, a gente tem. Eu uso o Equalizer da Boss, clássico. Tá legal, Todo mundo aparecendo. conhece. Isso é muito legal, Tem- porque há pouco tempo atrás teve um episódio com o Lula e ele Ele usa esse pedal também? usa esse pedal para solo com a equalização oposta, literalmente cabeça para baixo. Ele corta médio e aumenta grave e agudo. Olha. Que é muito diferente, funciona Eu pra nunca ele. vi ninguém fazer Nunca isso. vi ninguém fazendo isso. Eu falei com ele, ele riu. Mas se o Lula faz, eu Funciona. confio. É interessantíssimo, porque funciona, cara. Você faz como eu faria, como eu já fiz em mixagem, né? Sim. No disco, às vezes, você dá aquele tapinha Eu no dou um médio, pontinho senão aumenta aqui, no ó. Entre o 800 e o 1200 aqui, eu que sei é, o, que que é a sequência região. mágica. Isso é muito interessante, porque quando Tom você... Bukovac ensinou. Quem? O Tom, O Tom é maravilhoso. O Quem não brother. conhece o bota aqui também, porque merece Tom ser falado. Bukovac, procura o canal do YouTube na pandemia. Ele é um cara de estúdio sensacional e ele resolveu fazer um canal do YouTube durante a pandemia e, cara, nunca mais parou. Pro porque é nosso maravilhoso. deleite. Ele sabe tudo e mais um pouquinho. É verdade. Mas você usa então ele na hora do solo. Eu uso ele pra dar uma empurrada. E é isso. Na hora que eu vou fazer o solo. E você É o último pedal da cadeia? Não Não? é o último. fica depois dos drives? Fica. Fica. Mas antes da delay, ambiente, etc. Isso. E você? Cara, eu uso um bush limpo, né? Enfim, meu board não tá aqui hoje, mas dá pra falar, né? Sim, Porque antigamente eu usava um pedal de volume no final da cadeia. Interessante. É. Isso eu nunca usei. Porque como a gente sempre teve essa coisa de ter a versatilidade pra tocar em linha, quando necessário e tal, o pedal de volume, ele me ajudava muito a não só me ouvir durante o solo, mas também garantir que as pessoas estivessem me ouvindo Sim. durante o solo. E como o pedal de volume, ele tem um alcance grande que um boost limpo não tem, que o boost limpo você define, né? Na posição que você bota é o tanto de ganho que ele dá quando Sim. você liga. O volume, o que eu fazia? Eu enganava a galera, enganava os técnicos dos lugares, que era o Tá seguinte... gravando, cara. Você descobriu Não, o segredo que ele te Façam deu, né, isso, façam isso. O meu pedal de volume, ele tem uma coluna de LED que indica em que posição ele tá. Do Qual é o seu zero, pedal de volume? é o Visual Volume, legal. da Visual Sound, é uma empresa que não existe mais. Uhum. Então ele vai do 0 ao 10 e o 0 e o 1 e o 5 tem uma bolinha vermelha, um LED vermelho. Uhum. Então te ajuda a ver na noite ali se você passou do 5, se você não passou e tal. Então, eu passava o som com o volume de base ou no 5, ou no 4, no 3, sei lá, assim. E aí eu passava o volume do solo, tipo, no 6, assim. E aí no show eu passava do 6 e... Sacou? Porque era uma garantia de que a coisa ia... Porque tem um ia dar negócio certo. que, pra galera que, de repente, ainda não tocou uma situação um pouquinho maior, tem um PA e a galera não tá escutando teu ampli, se o teu som de solo não for muito mais alto, a galera não vai te escutar. Não rola. Porque o técnico do PA não vai ouvir que você tá solando. Exatamente. E não vai dar aquela empurrada. É. Porque pra ele dar empurrada, você já tem que estar bem mais alto pra ele reparar. É um solo. A não sei quando você estiver com o seu próprio técnico. Não sei se vocês... Muito de vez em quando. Muito de vez em quando. Isso depende da concepção do técnico de som também. Tem cara que acha que não precisa Não empurrar precisa na hora do mexer nada. solo. É porque tem um cara que simplesmente ajusta e deixa todo mundo... E que não eu é o acho que é certo ou saudável. errado, mas é o jeito de fazer. Mas né? a banda tem que estar Tá, ciente eu acho que é o disso. errado, sim. Você acha que o cara tem que pilotar? Eu não gosto de técnico pilotando. Pronto, agora começou, os técnicos vão começar a me xingar. Pô, mas eu achei que você tinha gostado. Pode aguardar Eu aí. sou amigo do técnico, né? Você tem que ser amigo do técnico. Tem que ser. Tem que ser.
tem que chegar lá, Dica importantíssima. Porque eu vejo amigos de chegando. todo mundo, na tem que ser amigo verdade. de todo mundo. Na verdade, é uma coisa pra vida, né? É. Mas assim, quando você tá num palco, a galera chega, e isso daí também tem a ver com o dia a dia que ninguém fala, cara. Mas você chega no palco, se você não trata bem o técnico, Claro. provavelmente não está de bom humor, porque ele tá trabalhando com um monte de banda. Sim, o dia sim. todo cansado, bicho. Sim. O Liciel fala que é um trabalho insalubre, né? Você ser Aham. técnico de PA. Porque É mesmo. tu vai começar a trabalhar difícil. muito cedo e vai ser o último a sair. Não, e é doideira. É Tem muito festival que doideira. o cara faz som pra 10 bandas. Exatamente. Então É. o cara tá cansado. Tu chega lá, já não é simpático, Aham. tu acha que o cara vai escolher o microfone que tá funcionando pra Não, colocar? Não, teu trabalho vai pro lixo. É. O trabalho vai pro lixo, ninguém vai te Exatamente, escutar. é. E eu já passei muita situação de descer e falar, pô, cara, não vi tua guitarra hoje. Eu falei, e com o tempo você vai aprendendo, e eu falei, cara, o cara falou que não tinha microfone, como é que microfonou tem um amplificador? Tinha o microfone, lá guardadinho. Aí você conversa, pô, pode usar não, que eu vou tocar tão alto, não. Tem técnico que tem medo de estourar um dinâmico, eu não sei como que Não, alguém faz isso. tem técnico que tem medo de guitarra. Tem medo que de não bota guitarra. guitarra no PA. Não tem som de Que guitarra aí no PA. é difícil, tem concepção. Ô, meu irmão, esse palco tá muito alto. Aham. Pode começar a baixar. É de lei, né, bicho? Um abraço pros meus amigos técnicos de som aí. Não, cara, o que acontece? Óbvio que você ter uma conversa. E, por exemplo, uma coisa que a gente faz hoje em dia, eu, como também trabalho com áudio, né, eu falo com os caras antes, bem antes, dias antes. Isso é muito semanas legal. antes. Eu peço o contato de quem vai ser o responsável pelo som, né? E eu troco uma ideia com o cara, eu falo, pô, e aí, cara, como é que você tá pensando em fazer, né? O som e tal. Às vezes o cara pergunta, como é que vocês gostam de fazer, né? Eu tendo sempre assim, sabendo que raramente a gente tá nas condições ideais, né? A gente raramente tá na CNTP, né? Chegando lá num palco sonoro. CNTP só existe na prova, gente. Eu chego e pergunto pro cara, e aí, você tá pensando em fazer como, né, o palco? Porque às vezes, pô, o cara fala assim, não, pô, se você tiver, eu gosto de botar guitarra em linha. Aí, pô, beleza, eu gosto de botar guitarra em linha, então vamos fazer em linha. Mas aí, vai ter os monitores de chão, como é que é? Vai estar tudo certinho, entendeu? Então, assim, normalmente eu deixo o cara dizer como ele tá pensando a coisa, até porque nessas situações específicas aí de festival, o cara tem que estar pensando pra todo mundo, não é só pra gente, Sim, né? não é um contexto só de uma banda, né? Então, assim, né, é importante ter essa sensibilidade, né? Então eu deixo o cara falar o que ele tá pensando, escuto o que ele tá pensando e se eu achar que não é o certo, eu sugiro uma coisa. Eu falei, não, porque a gente tá acostumado a fazer desse jeito, assim assado, não sei o que você acha, não sei se é possível. Então, cara, sempre dá certo. Sempre dá certo. Saber o que você quer ajuda muito. E saber também entender o que o cara tem, o que o cara tá disposto a fazer, eu acho que é fundamental. Sem perder o senso de autonomia. Por isso que eu acho que para guitarrista é importante ter o pedal de boost. Entendeu? Porque o pedal de boost, se o cara não deixar parado lá, ainda assim você vai conseguir ser ouvido. Exatamente. Por exemplo, monitora passagem de som. Quando não tem e a gente vai tocar num festival, por exemplo, começou o show, aí vamos supor, já aconteceu várias vezes, a monitoração não tá legal. Ou tá muito alto, ou tá muito baixo. Às vezes o cara confunde e manda a guitarra dele pro meu monitor e a minha pra ele. Eu já passei por isso, sacou? É muito ruim, com todo respeito aos guitarristas com quem eu toquei, que normalmente era melhor do que eu, mas o problema é que fica uma confusão. Não é o que você tá fazendo, né? cara. Você tá tocando e tá escutando... Exatamente, você não toca confiante. Exatamente. Aí o que acontece? E como esse tipo de coisa pode acontecer, você ter o pedal de boost, ter o pedal de volume, né, ou até o boost limpo mesmo que eu uso, te dá uma certa autonomia, porque vamos supor, veio o solo, tu não tem a monitoração, não tem o volume certo, beleza, na primeira música o solo vai ficar baixo, na segunda eu vou aumentar o boost, eu tenho certeza que na segunda música já resolveu, entendeu? Por exemplo, usar amp no palco era uma coisa que eu não gostava muito de fazer usando amps de backline, assim, que muitos são ruins, estão em mau estado, de conservação e tudo mais. Eu preferia ligar em linha, mas hoje eu já prefiro usar o amp, porque se a monitoração der errado, eu me garanto no amp. Tá se escutando. Entendeu? Isso sem a gente passar som, óbvio. Quando a gente pode passar som, a gente faz o que a gente quiser, o que a gente achar melhor, né? Mas então, assim, essa autonomia pra se destacar, que é isso, cara, assim, enquanto a gente tá se ouvindo ali o mínimo, a gente consegue fazer o show. Mas quando a gente não tem um técnico lá na frente, nosso, pilotando o show, cara, a gente tem que dar um jeito de o meu solo ser ouvido e o solo dele ser ouvido. É verdade. Então é isso. Então é o boost e é o volume, sacou? O pedal de volume, boost, E para além do solo,
todos os elementos da banda serem ouvidos nos momentos que precisam. No momento certo. Entendeu? A voz tem que sobressair, entendeu? A bateria tem seus momentos, o baixo tem seus momentos. Tem? Tu já ouviu uma vez? Fica aí a polêmica. Responde nos comentários. Cancel! Eu acho vacilo, eu não resisto à piada, mas eu adoro baixo. Eu adoro baixo. Eu adoro som de baixo, um som de baixo gordo, maneiro, assim, muita falta. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Está criando um problema com técnicos de som, E baixista. com baixistas. E depois reclama, pô, não tem gig esse ano. Outra coisa que eu acho bacana, que é muito importante, quando você está voltando especificamente para duas guitarras, você tem que separar os timbres, né? Correto. Que é uma coisa que a galera muitas vezes, eu gosto do timbre de guitarra assim, e você monta uma banda às vezes com um amigo, ou você é contratado para aquela gig porque você tem aquele som naquela praia, só que a cabeça geral é timbre de rock, timbre de metal, né, ou timbre mais blues e não sei o quê, mas tem que ter uma diferenciação muito clara. Porque sons parecidos, eu acho que... Eu concordo com você. Tem que ser bem diferente. Mas não destoar um do outro. E não destoar do outro, que é isso. Que não dá pra ser um som de Metallica com um som de Steve Ray Vaughan ao mesmo tempo. Não é isso. Mas é dentro daquela linguagem, dos parâmetros daquela linguagem, você ter timbres que são frequências que são diferentes, às vezes o falante do amplo, às vezes o tipo de pedal... A própria guitarra. Eu acho que a própria guitarra tem vocês sempre tocam com single e humbucker separado? Não necessariamente. Mas sempre com guitarra diferente, né? A gente não pensa nisso. Não pensa. Mas o timbre acaba... Mas acaba sendo um pouco diferente. Por exemplo, quando a gente toca com duas extratos, né? Pois é, que eu acho difícil dois extratos. Fazer dois extratos numa banda eu acho difícil. 99% do tempo eu tô tocando de extrato. Sim. É muito raro quando eu não tô tocando de extrato. Eu vejo você varia mais de guitarra. Ele varia muito mais. Ele é o cara mais fiel, ele é extrato, né? Muda a cor. Mas a gente faz vários shows. Eu sou mais, tipo, como eu tô no dia. E a gente faz vários shows, já fizemos vários shows tocando os dois de extrato. Né? E aí, como é que é? Como é que você lida? E aí acaba que, naturalmente, o estilo da extrato de cada um é um pouco diferente. Já muda. Então, por exemplo, eu percebo, né, instintivamente, né, lembrando aqui de vários momentos que a gente já teve, eu sempre entendo que ele tem um timbre um pouco mais doce da extrato, assim, com menos agudão, beliscando um pouquinho menos. E o meu é mais beliscado sempre. Então já se complementa assim, né? Exatamente. Ele vai ter uma timbragem um pouco mais média, mais, né, mais arredondada ali, e a minha mais barulhenta, assim, né, mais agudona, mordida e tal. Que é uma combinação excelente pro grunge, dá pra chamar total, grunge do estilo que vocês tocam no geral, assim, grunge. Também, sim. Que é difícil definir grunge, né, mas a característica, a única coisa comum das bandas grunge é que é um som que tem um barulho mesmo. É um pouco barulhento mesmo, né? A galera fica com medo de falar, mas é barulhento, é bom. É pra ser perturbador, Não é aquele som suave, aquele smooth jazz, que, né, aquele som... Aí a gente tocaria esse Steely Dan. Que é outra praia, que né? eu amo também, mas é diferente. Então, isso é interessante. Eu tava pensando aqui em bandas onde você tem a complementação dos timbres é muito importante. Por exemplo, o AC/DC, que não tem como falar. E aí, queria até indicar, não sei se a gente consegue achar link, nem sei onde é que tá isso. Eu sei que no YouTube tem as faixas tem um show inteiro do AC/DC, só a guitarra do Malcolm. Eu já vi esse vídeo. Já viu esse vídeo? Já. Alguém pegou da mesa de som o canal do Malcolm Young. E, cara... Inclusive, eu virei fã dele depois de ter visto esse vídeo. Então somos dois. Eu já gostava, mas quando eu vi, eu falei, caraca, é isso, cara. É esse som. E é Gretsch. Se eu não me engano, nesse show ele tá com a White Falcon ainda, não tinha pego aquela do ou Firebird. Não me lembro. Enfim, não tenho certeza. Mas é captador de Gretsch, que quem vê aqui é um humbucker, mas ele é fraquinho, né? Ele é fraquinho, tem a saída baixa. E o Marshall não é tão saturado. O do Angus Young já é menos saturado que as pessoas às vezes acham. Né? O dele é quase limpo. Quando soma, é um negócio maravilhoso. Vira uma coisa, né, cara? Vira uma parede de guitarra e que é muito difícil você reproduzir quando você tá sozinho. Porque não é um som, não é só as frequências, a pegada é um pouco diferente, a corda grossa, né, contra a corda leve, 012 com 09, humbucker, Filtertron contra PAF, e os dois são Marshall, né?
Sim. Isso. Os dois são macho, mas o time, o resultado final é completamente diferente. Eu acho que tem outras bandas até que essa relação é até mais visível, que uma delas é o próprio Pearl Jam, né? Sim, sim. O Pearl Jam, durante, assim, se você pegar tanto nos discos quanto no ao vivo, eles estão meio que sempre fazendo, assim, extrato num amp Fender, num Bassman e uma Les Paul no macho. Les Paul no macho. Sabe? Tipo, sempre essas complementações clássicas, né? Sim, sim. Que são coisas que até bandas que só tem um guitarrista mesmo, os caras fazem no estúdio, né? Vai fazer um clean, faz o clean do... Eu acho que no estúdio, o overdub é um negócio maravilhoso, né? Sim. Você gravou uma guitarra maneira com a tua guitarra que você gosta, o time maravilhoso, mas, pô, no refrão você queria dar um brilho a mais, aí você pega uma Tele, você pega uma Danelectro, você pega, às vezes, aquela guitarra que não tem um som tão legal pro seu gosto, mas que ela vai complementar e vai deixar o time grande. E se você não tem tanto recurso, muda o captador, né? abre e fecha o tone, brinca com isso. Tone é um negócio maravilhoso, né, cara? Que não é tão explorado, Não né? é tão explorado, né? Eu só comecei a explorar Tone, cara, eu já era adulto quando eu comprei minha Telecaster. Eu também. Aí que eu falei, e Telecaster, aí ficou muito agudo. Tem um botão você tira um pouquinho, que serve pra tirar esse agudo. É muito fácil. Essa guitarra daqui tem uma coisa que eu gosto muito, que no início é o oposto da Telecaster, não é sutil. Então você tem um corte muito... Se você ouvir isso aqui, fora do contexto, você pode falar, pô, é muito radical. Mas aí que você descobre que durante algumas passagens de música, às vezes você quer colocar o... Tá muito mais na cara. Às vezes você quer esconder. É claro. Não tem a ver com o timbre isolado, ele tem a ver com o contexto. E aí eu comecei... Isso aqui com fãs também, muito maneiro. Fala muito legal com fãs. Que vem aquele ardido do fã, você tira o ardido, fica aquele meio woman tone. Fica o creme. Fica maravilhoso. Então, assim, esse tipo de recurso, cada guitarra tem um diferente e é muito legal de explorar. O Jeff Beck é um cara que coloca o Tone no captador da ponte, né? Que nas Stratos normalmente não tem. O Jeff Beck muda a ligação e o Tone vai... A minha é mudada também, a minha tem na ponte no meio. É a melhor coisa, que eu não sei porque a Fender não adotou isso como padrão até. Só que ele tem um negócio de escolher aquele equipamento, só que ele muda, ele sempre mexe no captador da ponte. No seletor de captador, volume, Tone, palheta e dedo, porque no início ele tocava com palheta, né? A galera já aprendeu, a galera mais nova já aprendeu. Não, o Jeff Beck toca sem palheta, mas ele usava muito palheta, mas ele já brincava. O Blow by Blow e o Wired, que são os dois grandes clássicos dele, você vê, ele repete o lick sem a palheta. Cara, quando você é moleque, você fala, tem alguma coisa diferente, não sei. Depois você fala, cara, ele só tirou a palheta e tocou com os dedos, cara. Porque tem muita diferença entre você fazer... Olha, o ataque é completamente diferente. E se você sabe, outro cara moderno que faz isso muito bem, John Mayer, né, cara? Sim, claro. Ao longo do show, ele várias vezes guarda a palheta, ou faz palhetada híbrida, né? A palheta mais dedos. Isso é muito legal, cara. Eu acho que isso virou linguagem hoje em dia. Sim, todo grande guitarrista moderno tem já isso. Tá usando. O Matheus Sassato tem essa assinatura, por exemplo. E, cara, eu acho que o grande influência é o Jeff Beck. E que... Por vias de dois caras. Que lançou a trend, foi ele? Eu acho que ele foi o cara que começou, porque a galera... Eu lembro quando eu tava tocando guitarra, o Jeff Beck meio que voltou com aquele disco Who Else, que é um disco com base eletrônica. Ele tinha anos que não lançava nada e resolveu lançar um disco inspirado pelos sons dos Chemical Brothers e essas paradas. É bem no início de 2000, né? Acho que 2000, 2001, sei lá. Ele lançou um disco quando a música eletrônica ainda era um negócio alternativo. Isso foi genial. Ele não foi depois, né? Ele não foi depois da onda. Ele entrou na onda. Falou, pô, o que a galera tá escutando nos clubes? Ele ouviu e falou, quero tocar em cima disso. E tem umas escalas diferentes, tem uns usos da alavanca já, tem escala árabe, é um negócio muito doido. Sim. Mas eu acho que esse disco apareceu muito, a galera comentou muito nas revistas, e aí dois caras falaram muito dele. Primeiro o Scott Henderson. O Scott Henderson falava muito de Jeff Beck, o Scott Henderson, a galera do Fusion já adorava, e depois veio o John Mayer, que tem um vídeo, inclusive, deles tocando juntos, cara. Eu descobri isso agora, só depois que faleceu. O John Mayer com o Jeff Beck. Eu também vi. Eu nunca vi esse vídeo. E tem uma música, Heartbreak Warfare, que é Jeff Beck puro. Sim. Ele não usa palheta, ele bate na alavanca, o timbre é aquele captador da ponte com tone fechado. Sim. Então, assim, o Jeff Beck foi um cara que acabou influenciando, e acho que ele é o que indiretamente
Aí veio Matheus Assato, veio todo mundo toca com o dedo direto. Sim, o André Nieri, André um Nieri, baita guitarrista de paletada híbrida. E a outra praia, virtuoso, fusion, complexo, mas ele tá ali. Sim, você tem, por exemplo, o Philip Seyss, que é um dos grandes guitarristas de blues. Quando você pega alguns licks mais rápidos dele, ele usa o dedo adicional aqui. Cara, eu não sei mais tocar. Eu faço isso por causa, acho que, do Jeff Beck, só que eu não queria largar a palheta porque eu gosto do som. Mas, cara, eu não sei mais tocar só a palhetada. Isso traz um senso de dinâmica pro teu fraseado. Eu tenho, não tem como negar. Sinto falta, bicho. Agora, é uma coisa que não funciona em todo o contexto, né? Porque Não, às vezes essa não. dinâmica, ela não traduz num PA, dependendo de como é o som da sua banda e tal. dá leitura, Tem que saber a hora, não dá leitura. Você tem que saber a hora de usar. Isso aí. Mas enfim. Mas voltando à questão do time do Jeff Beck, ele dá pra ver direitinho o que ele usava em cada época, sim. Só que é aquele negócio, ele explora muita variação em cima daquele pedal. Ele teve uma época que usou o hatch. Né? Pouca gente associa hatch ao som do Jeff Beck, mas tem uma fase que ele usou o hatch. Eu não sabia. É muito legal, cara. Só que só depois que eu peguei um hatch, eu comecei a ouvir com o cabo, cara, tô sacando o que ele fazia. O Jeff Beck, cara, nenhum pedal isolado. Você tem que explorar aquelas dinâmicas como ele fazia. Acho que isso é legal. Não, e assim, até dando continuidade ao lance de como é que a gente se destaca um do outro, assim, né? E que eu imagino que também seja uma abordagem que outras bandas, como até o próprio Pearl Jam que eu citei, também faça, é o lance de, tipo assim, a gente também meio que divide assim, um pouco o lance das modulações, sabe? Ah, isso é legal. Então, por exemplo, quando a gente vai colocar alguma textura diferente, né? Um fuzz, uma modulação e tudo mais, a gente tenta sempre fazer com que, assim, meio que cada um usa mais uma onda de modulação do que o outro, sabe? Então, por exemplo, eu tenho o Univibe, ele tem o Phaser, que é parecido, mas não é igual, né? É legal porque... Fez 90. Fez 90. Um clássico aqui. Classicão. E o teu Phaser tá depois do drive, né? Logo depois. Então, o meu Univibe sempre antes dos drives. Então, a relação do efeito com... Que é estilo Hendrix, não é? O Hendrix usa, E Gilmour também, né? E o Gilmour também. Só o Trower que usa depois do drive. O Trower usa depois. O Trower usa depois. Engraçado que o do Trower é o mais marcante, né? Acho que Bridge of Sighs, aquele vibe tipo assim, a música é o vibe, né? Tipo assim, que você quer falar o que é um vibe pra alguém, eu acho que exatamente, Robin Trower é melhor do que Hendrix até, porque você ouve claramente, porque é depois. Mas o Trower também ele não é um cara muito de fuzz, né? Ele é um cara mais de drive e lá na pouco década drive. de 70 era drive? Não sei na década de 70. Eu realmente não sei. Mas ele, de um modo geral, ele é um cara que, assim, ele não tem um fuzz no board dele. Há anos ele não há décadas. Eu não sei se ele teve no passado. Mas ele tem um drive, ele tem o AWA, o Univibe, e é isso aí. Ele nem delay, reverb, nem ele tinha um pedaço de assinatura do Full Tone, né? É o Full Drive, eu acho. Acho que é um OCD versão dele. Cara, tem algum pedaço? Pode ser. A gente vai pesquisar pra colocar a foto aqui rapidamente. Pode ser. Mas enfim, a abordagem dele pra o Univibe é diferente da abordagem do Gilmour e do Hendrix, né? Entendi. E o Gilmour também, cara, assim, as pessoas associam o Univibe por causa de Breathe, né? Mas o Gilmour quase não usa o Univibe. O Univibe tem algumas músicas, mas precisa. As músicas que tem. Na Breathe não tem como ser phaser, entendeu? Mas, por exemplo, Shine On, que as pessoas acham que é o Univibe, é quase certo de que ele usou um Phase 45, eu acho, na 45? na gravação do Wish You Were Here. E ao vivo ele já variou, ele já usou o Univibe ao vivo, já usou Phaser, ele, enfim, já usou... mostra muito bem que a gente fica desesperado, não tem que usar o efeito que o cara usou. O cara ao vivo toca, e você tá aí desesperado. Exatamente. Mas, por exemplo, alguns efeitos, por exemplo, ele tem Ele tem o Tremens também, né? Pois o trêmulo. O trêmulo é uma modulação que eu não tenho no meu set. Então entendeu? Isso é legal, porque já dá uma... E até no espectro estéreo, né? Você tem um efeito diferente daqui, o outro tá seco, ou tá com outro efeito, isso é interessante. É o lance da textura, cara. É a conversa, não tem jeito, né? Olha, porque a gente não tá aqui falando de verdades universais, estamos falando de possibilidades e experimentações. E a gente tá tocando junto todo final de semana pelos últimos 6 anos. Então isso traz pra gente informação pra refletir, até quando a gente não tá conscientemente com a cabeça nisso, sabe? A necessidade de trazer um trêmulo pra adicionar um detalhe, eu piso nesse pedal aqui 2 vezes durante o show inteiro. Mas vale a pena, é um tempero que, de alguma forma, ele não trouxe. Da mesma forma que quando ele pisa no
no Univibe, ele bota uma coisa ali, aquela introdução de Drive Home in the Rain, uma das nossas músicas, virou uma parada muito mais cremosa e muito mais deliciosa depois que ele botou esse efeito que não tinha antes. Toca essa intro aí, vocês podem tocar? Claro. Vamos falar que a gente fala muito, tem que tocar mais. A galera fala, vocês não tocaram nada hoje, vocês não tocaram nada Vê hoje. se você alcança pra mim ali o cabo. Nessa parte, inclusive, do início, da voz e tal, eu não uso palito. É interessante. É, né? pra amaciar. Por aí. Sabe, né? A gente também não tô com o set que eu uso no... Sim. no É só show, ter uma ideia, porque é interessante, o som com muito efeito é outro som. Mais É, seco. um cheiro de delay pra... Só pra aquela, Né, que é, ó, nem é muito, ó. É algum. É algo. Mas que você não ouve quando tá no contexto. Mas, Só por naquela exemplo, sustentação. Né? lá no meio dessa música ao vivo, nada disso tem no estúdio, né? Que no estúdio a gente toca violão, eu toco violão nessa música. É tudo violão, né? É tudo violão, é. Mas o shimmer, né? Que é um detalhe também... Na hora do breakdown da música, puxa aquela parte do sol menor. Realmente, Essa sobra. É o essa grande- sobrinha que você não ouve, não ataca ali, é só quando você tem um respiro e aí vem essa Exatamente. oitava. Mas isso é tudo leitura do momento. Entendi. É um momento contemplativo, Aham. em que a pessoa, o ouvinte, qualquer pessoa que está lá no momento junto com a gente quer conduzir para esse tipo de coisa. Que é a galera, inclusive, o Shimmer, tadinho, se tornou um pedal, um efeito mais odiado que o Chorus depois de 20 anos. Que isso, por quem? A galera não gosta de Shimmer porque tem uma galera que usou demais o tempo todo. E rolou uma Então você tem que criar parada, problema tipo, com quem usou errado. E não que com é o justo, mas é Shimmer. justamente porque que o Shimmer já é usado há muito tempo, né? sim. Mas a galera, muita gente acha que o Shimmer é uma coisa do worship, né, de 5 anos pra cá. É, mas não. Só que não, É. já tinha lá no Rhodes, já tinha no The Edge, esses efeitos Sim. já estavam rolando. O de outras shoegaze formas. todo, né? O shoegaze já lá, usava. né? Só que não tinha um pedal Shimmer. Quando a galera... E o problema da facilidade é isso, né? Tá aqui um pedal. Você pisa e faz tudo aquilo pra você. E a chance de abusar... Os caras construíram um bagulho com um stack de efeitos, né? Pra poder funcionar. Não, e tinha que regular. E, bicho, né? Aí você valoriza muito mais. Nada contra. É maravilhoso você ter um pedalzinho pequenininho. Clicar e resolver tá a vida. ali. É maravilhoso. Sim. Só que muita gente abusou. Eu acho que teve um período que foi muito chato. A galera fala, Shimmer é ruim. Cara, não. Cara, uma coisa que eu ouvia muito quando eu era É quando ruim eu quem era usa novo, mal. e achava que era coisa de careta, mas na verdade não. Pra subverter alguma coisa, você tem que entender o fundamento dela. Sim. Porque senão vira bagunça muito fácil. E fica difícil fazer uma parada interessante É o pras lance de pessoas. referência, né, cara? Você sabe de onde Exatamente. veio, você tem um respeito ali e alguém já errou antes de você. Então você aprende. Tem isso com a galera. também. Eu acho que tem muito isso. Gente, a gente falou de, sei lá, cara, acho que 2 guitarras dá pra gente falar mais 1 milhão. Se a gente começar a citar todas as bandas. Dá pra fazer um parte 2. Dá pra fazer um parte 2. Mas eu acho que a gente deixou bastante informação pra quem toca ou quer tocar. Sim. Com 2 bandas, que eu achei importante, a questão da diferenciação, a questão do momento certo de cada instrumento, diferenciar os timbres, diferenciar as frequências, valorizar um boost de solo. É uma coisa, a gente sempre fala isso aqui, né? Sim, e você vê que a gente também importante. acabou tendo uma abordagem um pouco diferente. Por exemplo, meu boost é limpo, dele é um equalizador. E ambos também é uma complementam outra a forma de função. fazer E um boost. É uma coisa muito pessoal, né? Isso, É chatão, porque a gente nunca termina com a fórmula pronta. Acho que a galera fica triste por você não me deram a fórmula. Mas assim, Não, mas não a gente tem pode fórmula, dar né, cara? exemplos aqui. Por exemplo, aquela
do Pearl Jam. A gente toca coisas diferentes. Sim, né? Harry, o arranjo é diferente, né? Ó, vamos tentar Como é que fazer vocês aí. fazem? 3, 4. Os times não podiam ser mais diferentes, né? Pois é. Exatamente. Entendeu? Nos momentos que dobram, que faz a mesma nota, dá um efeito Dá um chorus, né? Meio louco ali, né? muito maneiro. E quando você adiciona a cozinha, a parada tá completa. É. Completo. Muito Entendeu? legal, muito legal. Cara, A acho gente que não falou aqui, mas muito importante estar ligado no que a batera tá fazendo e o baixo também. é muito É importante. muito Isso dá um importante, episódio à parte, cara. Ah. Não adianta a gente ficar falando de guitarra, mas, cara, a gente gosta de zoar, né? A cozinha, mas, cara, só faz sentido quando entra sem um baixo, eles. só faz sentido quando tu vê onde tá a caixa da bateria. A galera toca, às vezes, uns riffs que fala que por que não tá rolando? Porque você tá ignorando o baterista, tadinho. Aham, Tá ali exatamente. fazendo a marcação e você tá ignorando os acentos do cara, né? É isso aí. Isso é tudo. E aí entra também o timbre do baixo, o timbre da bateria, como é que a Tudo. guitarra encaixa com isso. Tudo. Naquele momento do Drive Home in the Rain, que eu liguei o shimmer, o baixo também traz um efeitinho a mais. Sim, sim. Que ajuda a criar toda a atmosfera contemplativa, etc. Ele e toca tal. com chorus nessa parte. É um chorus que É, diz, né? Todo tem programa chorus. tem coros, bicho. Eu tô sendo perseguido, cara. Na verdade, Você não gosta de chorus? Eu não gosto de coros, cara. Não Ah, é bem tá. um chorus, mas é um chorus. Não, mas eu aceito. É um- Eu aceito. Eu entendo que Você até eles tem amigos que existem. são. Tenho amigos que usam. Entendi. É um pitch shifter, na verdade, mas que Tá funciona com melhorando? chorus. É. Então como é que é quando a galera Vamos faz isso? lá, Detuna. É um detune. Detuna tá valendo. Detuna tá valendo. É chorus, tá com outro nome. Mas é isso, cara. Mas é Obrigado, isso. né? Obrigado aí pela presença, Pipo. Valeu, obrigado a grande. vocês, galera. Pô, Nos vemos daqui a pouco no show. é verdade. Tem show amanhã. A galera, pra quem não sabe, se alguém chegou nesse programa até agora e não entendeu isso, É. né? Que você... Isso A gente foi... toca no Black Circle. E, cara, segue no Instagram de vocês e no do Black Circle. Vocês vão ver a agenda Vou aí. botar Eu tô nossos olhando pra arrobas ali, aqui. mas é pra ali. Pra ali. Pra ali também. Aquele com certeza não é. Mas, enfim, é isso. É isso. Valeu. Valeu, Paulo. Valeu, Então foi Serginho. isso. Obrigado, galera. Se Valeu, inscrevam galera. aí no canal, Valeu. ativa o sininho, deixa no comentário e até o próximo vídeo.